Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu estava com muita saudade, hein? Vamos voltar com força total agora, tá bom? Vocês vão poder, graças a Deus, estar aposentando o livro 1 de vocês. Finalmente, né? Nós vamos para o livro 2 agora, o caderno 2 de Geografia, tá bom? Livro novo, conteúdo novo, aula nova, certo? Antes da gente iniciar, eu trouxe aqui para vocês um versículo que vocês vão estar encontrando em Provérbios. Provérbios 13, tá? Versículo 11, que ele vai dizer assim, ó, que o dinheiro ganho com desonestidade, ele diminuirá, mas o que ajunta aos poucos terá cada vez mais. Amém? Esse versículo ele nos relata a relação da honestidade. Aquele que trabalha, né, e que conquista o seu sustento através da honestidade, né, e seguindo os princípios e valores que Deus deixou para nós, vai ter bênção, vai ter prosperidade. Mas aquele que anda no caminho torto, né, e que infelizmente procura a desonestidade, a corrupção, né, todas aquelas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, infelizmente jamais será próspero, né? Jamais alcançará a felicidade, infelizmente. E aí, para a gente iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês, nós vamos estar agora acompanhando pelo livro, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O nosso capítulo ele vai se tratar do setor primário, certo? Mas a gente vai iniciar realmente sobre o setor primário na próxima aula, tá bom? Essa aula agora nós vamos fazer uma introdução aos três setores: setor primário, secundário e terciário. Vocês já ouviram falar desses setores da economia? Acredito que sim, né? Direta ou indiretamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui joga Minecraft? Minecraft, né? Tem muitos professional Minecrafters assistindo agora que eu sei. Então, o Minecraft, né? A gente tem infinitas possibilidades e uma delas é da gente plantar, da gente colher, da gente caçar, da gente cuidar de alguns animais, da gente entrar em minas e coletar ferro, ouro, diamante. A gente pode fazer máquina de fazer carne, máquina, enfim. É só um exemplo que eu trouxe para dizer a vocês que esses setores que eu falei do jogo são setores que movimentam a economia na vida real. A gente falou logo naquele primeiro capítulo sobre o campo e da cidade, né? Que o campo produz, vende para a cidade produz, vende para o campo, um depende do outro. Esses setores, eles são separados, né, individualmente em setor primário, secundário e terciário. E nós vamos ver aqui. Esses setores, né, eles vão ser separados assim, porque vai tudo ser determinado através de produção, a confecção e a entrega. Como assim, tio? Vamos analisar. Ó. Um exemplo que o livro nos traz. Vamos aproveitar o nosso livro. A cadeia produtiva do tomate. Ele é um fruto cultivado e colhido no campo. Depois da colheita, ele é transportado por caminhões até a indústria, geralmente localizada na cidade, e onde, após alguns processos de alteração, é possível obter um molho de tomate, o extrato, o suco, entre outros derivados. Feito isso, tais produtos são distribuídos para vários pontos comerciais da cidade e vão ser vendidos. Este processo de cultivo, colheita, vai ser o setor primário. Essa relação do processo de alteração e a confecção do molho, do extrato, do suco e a relação da entrega, ele vai estar no setor secundário. Já a hora da venda, ele vai estar no setor terciário. Então, o setor primário vai ser
relacionado, né, a algumas atividades, agricultura, pecuária, pesca e piscicultura. Já no secundário, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as indústrias, nós vamos ter também algumas prestações de serviço. E no terciário, nós vamos encontrar o comércio. Olha só que interessante. O setor primário, observem bem a imagem da agricultura, da pecuária, né? A pecuária, que é a criação dos animais, a agricultura, que vai ser a principal atividade do setor primário, né? Que a gente sabe que existe, desde muito tempo. E aí a gente entra agora numa questão histórica. Tira o olhinho agora do livro, foca agora em mim e vamos lá. Antes de tudo isso que a gente vive, antes dos supermercados, antes dos shoppings, antes das indústrias, antes de tudo isso acontecer, antigamente as pessoas tinham que caçar o próprio alimento. A gente não ia no mercado, o mercado de pedra, e comprava já a carne embalada. Não. As pessoas saíam para caçar. Elas caçavam alimento em relação a tudo: frutas, legumes, né, animais. Tudo isso eles tinham que ser encontrados na natureza de alguma forma e aí caçados, certo? Então, antigamente, as pessoas eram consideradas nômades. Elas ficavam se mudando de um lugar para o outro. Chegavam nesse local agora que a gente está, vamos supor que aqui seja uma floresta, aí eu encontrava uma macieira, eu encontrava um pé de limão e eu encontrava vários animais. Aí eu fazia, agora eu estou feito aqui. Me juntava com minha tribo, com minha galera, cada um caçava uma coisa e a gente passava o tempo que tivesse lá. Ia comendo, comia maçã, comia limão, fazia tudo que tinha que fazer, matava os animais. Só que chega uma hora que aquilo ali acaba. Depois que acabava o alimento, acabou a maçã, acabou o limão, acabou os animais, o que é que a gente fazia? Ir embora. Ia procurar um outro local que tivesse as mesmas condições para que a gente ficasse. Isso é o povo nômade. Eles ficam no lugar, exploram o que tem ali e depois vão embora procurar um outro local. Só que aí surgiu a agricultura. Tem uma teoria que eu acho muito interessante, que é como foi a descoberta da agricultura. Como a gente sabe, né, a agricultura ela compreende na relação da plantação, né, e do cultivo. E aí, uma teoria que eu acho bastante interessante é a respeito das pessoas que moravam lá na caverna e eles se alimentavam das frutas que tinham naquele local e jogavam as sementes fora. Comia aquela maçã, jogava semente fora, comia e jogava fora, enfim. Com a chuva, chovia, né? E aí, aquelas sementes que ficavam ali, elas eram enterradas pela chuva. Ao ser enterrado ali, com o passar do tempo, como era uma região muito frutífera, eles passaram muito tempo caçando os animais, pegando as frutas. Foi-se observado que ali naquele local surgiu uma pequena árvore. E aí as pessoas começaram a estranhar. Ué, eu jogo um negócio aqui, passa uns tempos, surge uma árvore aqui. E aí começaram a fazer os testes. Joga a semente aqui, joga a semente ali, joga a semente aqui, espera chover. Esperava chover, passava um tempo, a semente, né, fecundava, estava uma árvore. E aí foi percebido que não havia mais necessidade de sair à procura de outras árvores. Por quê? Porque eles aprenderam a plantar e cultivar. A partir do momento que eles aprenderam que era só eles pegarem a fruta, plantava e dava de novo, eles não precisavam mais correr atrás. Mas e os animais? Se as plantas a gente colocava a semente ali e saía uma árvore, como seria com os animais? E foi aí que começou a surgir o quê? A pecuária. Né? Eles começaram a domesticar os animais.
Ao invés da gente ir atrás de vários animais, a gente traz os animais para onde a gente está, prende eles para que eles não fujam. Eles vão começar a reproduzir, dar vários animais e a gente vai se alimentando deles. E aí houve a descoberta da agricultura e da pecuária. E aí o povo deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, quando a gente não precisa mais ir atrás do nosso alimento, né? O nosso alimento já estava lá disponível. Chegava, por exemplo, galinha, deixava as galinhas lá, pegava, matava, comia. Ia pegar uma fruta, uma verdura, um legume. Então tudo passou a ficar muito próximo e eles não precisavam mais ir à procura do alimento. Então esse surgimento da agricultura e da pecuária foi de extrema importância para o desenvolvimento humano, porque a partir daí, né, foram surgindo as casas, as vilas, cidades, países e tudo isso que a gente conhece hoje em dia se partiu da agricultura e da pecuária. Eles são as principais formas do nosso setor de economia. Eles são a base dos setores da economia. Setor primário, que vai ser da criação, né, e da plantação. Já no setor secundário é quando vem agora a questão do abate dos animais. Aquele frango que a gente encontra no mercado, né, aquelas carnes que a gente encontra no mercado, elas já estão no setor terciário, que é o do comércio. Mas antes disso já passaram pelo secundário, que é quando elas foram abatidas, quando foram tratadas, embaladas, enviadas até chegar no comércio. E tem também o primário, que é quando os animais eles eram criados ali, alimentados, bem cuidados, para que pudessem ir para o abate. Então, os três setores a gente vai encontrar uma relação e eu quero que vocês falem bem alto. Vai ser uma relação de que, se a gente percebe que o setor primário depende do secundário, o secundário depende do terciário, o terciário depende do primário, ou seja, se um depende do outro, vai ser uma relação de... Eita, coisa boa! Isso aí, uma relação de interdependência. É isso aí, interdependência está em todo canto, não adianta a gente correr. Essa palavra é a palavra do ano. Interdependência. Um depende do outro. Um depende do outro. Tá legal? Então essa foi mais uma introdução ao nosso assunto, né? De setores primário, secundário, terciário. Na próxima aula a gente vai começar a pegar pesado agora e vai partir para o setor primário. Eu vou dar um spoiler para vocês de como vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Falar bem baixinho aqui e não contem para ninguém, tá? A nossa aula vai ser com Minecraft. A gente vai fazer um gameplay. Fazer um gameplay de Minecraft. Não conta pra ninguém, hein? Vai ser a nossa próxima aula. E aí, espero que vocês fiquem empolgados, tá bom? Lembrando que vai ser a nossa próxima aula gravada, tá bom? Nossa aula ao vivo, a gente vai tratar das atividades. Certo? Gente, qualquer dúvida podem me procurar, tá bom? Estou sempre disponível para vocês. Um beijo. Tio Rafael está com muita saudade. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom?